onde essas pessoas podem ser impactadas pela comunicação. Mari, por favor. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria pegar a rebarba da Raquel e da Carol sobre essa questão do manifesto. No dia 26 de setembro de 2018, você postou no Twitter a seguinte frase: sempre fui, sou e sempre serei, #ele não. Segundo a revista Piauí, você apagou esse tweet logo depois. O que eu quero te perguntar é o seguinte: será que fazer esse manifesto e cobrar um posicionamento das pessoas, como você fez, dessa forma impositiva, é a melhor forma para chamar todo mundo para o diálogo? Será que as pessoas não... Você mesmo fala que você foi estudar, que você aprendeu muito sobre política. Será que essas pessoas, às vezes, também não precisam de tempo para amadurecer, precisam do seu tempo para dar esse passo? Eu acho que sim, quando a gente está falando sobre política. Só que a discussão hoje ela não é política. A discussão hoje é sobre liberdade, é sobre opressão. Quando a gente vê o presidente fazer as coisas que está fazendo, quando a gente ouve um presidente mandar um jornalista calar a boca, quando a gente lida com a realidade que está lidando hoje, não é mais uma questão política, não é mais uma questão de lado. Qual é o lado? Que lado é esse? A gente não pode validar a opressão, a gente não pode validar o fascismo. É exatamente essa questão que a gente precisa entender. A gente está lidando com um assunto extremamente radical, onde a gente não está falando sobre informação a respeito de lados. Qualquer pessoa hoje sabe que o Covid é uma ameaça. Qualquer pessoa hoje tem que ter o mínimo de discernimento para saber que Jair Bolsonaro é uma ameaça. Basta ler o mínimo, assim como você lê o mínimo para saber que o Covid é uma ameaça. Eu, obviamente, não estou comparando um vírus a um ser humano, mas eu estou mostrando como você pode se informar a respeito de uma coisa e você pode se informar a respeito de outra de uma maneira básica. Você não precisa se aprofundar para entender a ameaça que representa o atual governo. Então, a partir daí, desse pensamento, a gente não está falando sobre posicionamento político. Muita gente me cobrou isso. Falou: Felipe, você está pedindo para as pessoas falarem sobre política. Eu não estou pedindo para ninguém falar sobre política. Eu não teria essa audácia. Eu não estou pedindo nem para ninguém concordar comigo. Não é para você concordar comigo. É para você ter o mínimo de bom senso a respeito do que é liberdade, do que é opressão. É só isso que a gente precisa ter o discernimento para falar. Ele não. Agora, a respeito dessa postagem do Twitter apagada, eu acho que foi uma coincidência, porque eu apago os meus tweets regularmente, eu apago todos os tweets do passado. Tá? Mas isso é puramente em função de não deixar arquivos de tweets antigos. E eu acho que deve ter acontecido na semana em que eu fiz esse tweet. Eu jamais apagaria esse tweet intencionalmente. Segundo a reportagem, você apagou logo depois. Você postou e apagou logo depois, como se você tivesse se arrependido. Você não se recorda disso? Nossa, jamais. Eu realmente... Deve ter sido uma coincidência, porque eu jamais me arrependeria de postar ele não. Postei durante toda a campanha. A gente está chegando ao fim do primeiro